capítulo 6. Hoje nós estamos no nosso último encontro aqui, não é? Esse lugar marcou muito a nossa vida, ou melhor, Deus marcou muito a nossa vida nesse lugar. Eu tenho certeza que cada um dos que estão aqui hoje, algo tem a falar, a dizer sobre o quanto Deus mexeu na nossa vida aqui nesse lugar, dos mais antigos aos mais novos. Deus fez grandes coisas aqui. Na minha vida, realmente é algo assim que não tem como descrever. Quantas experiências que a gente já viveu aqui nesse lugar. Experiências onde as nossas virtudes e as nossas falhas ficam evidenciadas à mostra, para que todo mundo conheça, veja. Eu vejo muito esse lugar aqui. Desculpa, eu não estou gravando. Eu preciso pôr para gravar. Agora. Que bom que eu lembrei, né? Se depois começasse o chororô, aí não vou lembrar mais não. Ok. Meus filhos foram batizados aqui. Deus me deu esse privilégio. Quando nós chegamos aqui nessa casa, a criança mais velha aqui daquele grupinho era bebezinho, né? Assim, a gente fez o batismo dele. A gente não tinha condição nem de botar umas madeirinhas dessas assim atrás da gente. A gente colocou um pano assim grafitado para fazer o pano de fundo assim, né? Obrigado. E eu me lembro da gente chegando aqui. A gente vinha de uma casa menor e veio aqui orar nesse lugar, conversamos. Isso aqui era só um terraço todo aberto e nós oramos aqui e confiamos, acreditamos no que Deus ia fazer. Fui eu aqui porque foi piorando aí. Isso é mesa nova, né, gente? Aí o pessoal está aprendendo aqui para fazer melhor lá, né? Aqui eu batizei meus 2 filhos, outras crianças foram batizadas aqui também. Todos nós vivemos experiências aqui, conhecemos uns aos outros aqui. Volto a dizer, naquilo que a gente tem de melhor e naquilo que a gente tem de pior. Eu venho meditando esse último mês, não tinha como não fazer. Como que esse tempo aqui me lembra muito Vou pedir para que você entenda antes de dizer o que me lembra, né? Para não criar aquele... Entenda, me lembra muito o Egito. Porque a gente olha muito para o Egito como uma época apenas ruim. Mas, se você observar, é uma das épocas em que o povo de Deus mais cresce, mais se multiplica. Aquilo espanta, inclusive, a Faraó. O povo de Deus se multiplicava. E eu pergunto, eles colocavam filho no mundo para o quê, não é? Colocavam filho no mundo para ser escravo, porque eles nasciam dentro da escravidão, mas eles não paravam de pôr filho no mundo. Esse povo, por mais opressão que tivesse, por mais dificuldade que tivesse, eles se mantiveram focados no Deus deles e eles multiplicaram. Esse é um dos primeiros mandatos que Deus entrega ao seu povo: cresçam e multipliquem-se nessa terra. Então, apesar de tudo, apesar de toda a dificuldade, eles continuavam a crescer e se multiplicar. O marido não ficava assim, querendo ficar distante da mulher, porque as coisas estavam muito difíceis na vida.
eles olhavam assim, vamos ser felizes, vamos se amar, a vida já é difícil demais, então para que ficar se perdendo, enquanto que a gente pode nutrir o amor dentro da nossa casa? E aí esse povo sai do deserto, né? Esse povo é retirado do deserto, não, do Egito. Esse povo é retirado do Egito e eles vivem experiências ali no deserto também profundamente marcante e transformadora na vida deles. E Deus sempre levanta pessoas para isso. Deus não faz a obra dele na história sem que levante homens e mulheres para fazer essa história, para escrever essa história. E esse tempo que a gente vive aqui é um tempo para nos lembrarmos constantemente que nós estamos em um tabernáculo que é extremamente passageiro. Nós somos peregrinos nessa terra. Ainda que o nosso coração se apegue muitas vezes ao local, ao que se conquistou e que se construiu ali, nós estamos de passagem nessa terra. E aqui nessa casa nós também estamos de passagem. Hoje é o nosso último dia aqui. E é bom lembrar que Deus sempre conduziu o seu povo em toda a história para o avanço, para continuar crescendo, para continuar avançando, não se apegando a coisas e a estruturas, mas se apegando a Deus acima de tudo e amando ao próximo como a nós mesmos. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Deus nos chamou para nos apegarmos a Ele acima de qualquer coisa e amarmos ao próximo como a nós mesmos. Domingo que vem a gente começa já nesse novo local. Começamos com novos desafios, com demandas diferentes, mas o nosso Deus é o mesmo Deus. Nós certamente não somos os mesmos que domingo passado, e certamente no domingo que vem já não seremos mais os mesmos. Eu rogo a Deus que Ele nos dê uma disposição de coração sempre melhor, sempre maior, uma disposição de coração para com Ele, sempre melhor e sempre maior, para a gente realmente fazer aquilo que é vontade dEle. Eu quero encerrar hoje esse tempo que a gente tem aqui, meditando num texto que está em Atos capítulo 16, um texto que nos fala sobre discipulado, nos revela muito dessa pregação do Evangelho, do crescimento da igreja, e eu queria nutrir o seu coração hoje com essas verdades que são imutáveis. Apesar de nós nos mudarmos, apesar de nós mudarmos, as verdades de Deus não mudam, elas são as mesmas. Então, abra sua Bíblia em Atos 16, e eu quero ler com você do versículo 1 até o versículo 10, do primeiro ao 10º. Depois eu quero orar com você mais uma vez. Então a palavra de Deus diz assim: chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego, o pai de Timóteo no caso. Ao passar pelas cidades, eles entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia,
defrontando Mísia, tentando ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. E em seguida, então, eles navegam, vão, e Deus realiza a obra dele também na Macedônia, através da pregação do Evangelho. Vamos orar? Quero meditar com você nesse texto, conversarmos e tirarmos aquilo que a palavra de Deus tem para cada um de nós. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, por mais uma vez termos a Tua palavra em nossas mãos. Eu peço que o Senhor coloque no nosso coração. Tira, Senhor, apenas dos nossos olhos, tira das nossas mãos e traga de fato, Senhor, a Tua palavra ao nosso coração, à nossa alma. Nos transforma, nos instrui, nos consola, nos anima, nos exorta, nos dá o crescimento que a Tua palavra pode nos dar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Bem, nós esse mês estamos falando sobre discipulado, e aqui nós encontramos então dois homens, mais uma vez, que a palavra de Deus nos mostra que caminharam juntos por bastante anos, bastante tempo. Foram anos e anos em que a caminhada foi constante. Por vezes se separavam, por vezes se encontravam e caminhavam juntos de novo. Mas Paulo e Timóteo se conhecem agora aqui, nesse início da segunda viagem missionária de Paulo. Paulo chega a uma cidade, a uma região, chega ali e ouve falar sobre um discípulo do Senhor Jesus, que provavelmente converteu-se ouvindo a palavra de Deus, através da primeira viagem que Paulo fez, se não diretamente ouvindo de Paulo, mas ouvindo da sua própria mãe. O Evangelho é anunciado a Timóteo, e essa região aqui, de Derbe, Listra e Icônio, é uma região imensa, uma região enorme. Não é uma cidadezinha de interior, não é uma região que tenha poucos habitantes. Mas o que o texto fala sobre Timóteo é que quando Paulo chegou ali, havia um testemunho excelente sobre Timóteo naquela região. Paulo ouve falar dele. Então imagine que Timóteo, numa região quase que assim, imagina uma região metropolitana do Recife, certo? Guardado as proporções aí, quantidade de habitantes. Há um homem que, sendo discípulo de Jesus, é extremamente conhecido em toda essa região. As pessoas falavam sobre ele, as pessoas comentavam sobre ele. O tipo de vida que Timóteo vivia era um tipo de vida que levava as pessoas a olharem para ele e de fato chamarem ele de discípulo, chamarem ele de um homem de boa reputação. E é para esse camarada que Paulo volta então os seus ouvidos ao que se fala dele e os seus olhos, e decide Paulo que Timóteo então siga-o. Paulo decide e entende que Timóteo é alguém importante na própria missão que Paulo tem. A missão de anunciar o Evangelho, plantar igrejas, construir igrejas, montar as igrejas do Senhor, e não pensando em montar estruturas, mas em montar o corpo de fato, anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, pessoas se converterem e pessoas juntas começarem a caminhar
como igreja do Senhor. Imagine você que quando Paulo então ouve falar de Timóteo, entende que ele é importante para a sua missão, chama Timóteo, chega junto de Timóteo e diz: eu quero que você venha agora então comigo a toda essa viagem, visitando as igrejas para anunciar o Evangelho, para anunciar as decisões da liderança da igreja. E Timóteo decide ir. Mas decidindo ir, há um detalhe aqui agora extremamente importante. E para os homens, esse é um detalhe de profunda importância. Paulo decide que Timóteo precisa ser circuncidado. Não é circuncidado ao 8º dia de nascido, em que ele jamais lembraria dessa experiência, mas é circuncidado em uma situação, em uma época em que não existe anestesia, não existe até mesmo quanto ao Evangelho para a vida de Timóteo, não havia necessidade realmente, ele poderia ficar sem se circuncidar, mas por causa dos irmãos judeus que havia naquela região, e nesse processo de transição em que a igreja está vivendo, saindo de toda aquela rigidez judaica para viver pela graça e pelo sacrifício que Cristo já realizou, a igreja ainda não havia rompido completamente com a prática da circuncisão para adotar a prática do batismo, que é quem substitui a circuncisão no Novo Testamento. A igreja vive essa transição, e aí Timóteo, já discípulo de Jesus, membro da igreja, batizado na igreja, Timóteo também precisa se circuncidar. Na cabeça do grego que se converte, ou de um judeu realmente convertido, aquilo já começava a mudar, não havia mais a necessidade da circuncisão, mas Paulo, por uma prudência, por uma atitude de não perder a linha de comunicação com ninguém, ele já se fez de louco muitas vezes, de sábio, de pobre, de rico. Ele soube fazer de todas as formas para conseguir se manter com a linha do diálogo aberto e comunicar o Evangelho. Ele já de cara mostra a Timóteo que é assim que a gente precisa caminhar. Ele de cara já diz a Timóteo: olha, por causa do Evangelho nós vamos sofrer e precisamos sofrer coisas que não são necessariamente preponderantes, não são um imperativo sobre a nossa vida, mas por causa do outro, por causa da limitação do outro, nós precisamos sim, muitas vezes, nos submetermos a alguns sacrifícios que na nossa cabeça seria muito tranquilo, não seria necessário. Mas por amor aos outros, ele diz a Timóteo então que ele precisa se circuncidar. O texto diz que Paulo circuncida Timóteo. Eu acredito que na autoridade de Paulo, por causa de um mandamento de Paulo, de uma ordem de Paulo, é que Timóteo se circuncida. Eu não acredito que Paulo foi mesmo o médico que Deus usou para fazer isso. Mas observe então. Primeiro, há uma postura aqui que nós precisamos entender. O caminho do discipulado, ele é um caminho que nós precisamos entender que aquele que parte em direção a alguém buscando fazer esse caminho do discipulado, ele precisa ter um entendimento claro dos propósitos de Deus para a vida dele. Porque observe, nós tratamos aqui esse mês de quando o discipulado é um caminho que nos conduz a um conhecimento mais profundo de Cristo. É caminhar com alguém de maneira que aquela pessoa seja aquela que vai investir na nossa vida para apresentar Jesus para a gente. Não para apresentar, sei lá, quem inventou a roda, mas conduzir o camarada, conduzir o sujeito a um conhecimento mais profundo de Jesus dia após dia. Mas o que o texto nos mostra aqui é que Paulo começa um discipulado com Timóteo, mas chamando Timóteo à missão de Paulo. Observe que há uma missão onde Paulo está caminhando. Isso é como que um casamento. Muitas vezes a gente insiste de que a mulher precisa ser submissa ao homem, precisa ser submissa ao marido.
Mas a gente esquece que os maridos precisam ter um propósito, uma missão, uma direção muito clara na vida, para que a mulher então tenha uma missão pela qual ela possa se submeter. Mas nós vivemos numa situação, numa sociedade que muitas vezes, ainda que a mulher queira se submeter, ela não tem ao que se submeter. Porque submissão é submeter à missão, ao propósito, ao caminho que o marido faz. A submissão não é se submeter a capricho de ninguém. Submissão não é ficar tendo que necessariamente fazer algumas coisas, mesmo quando o camarada é um traste, um absurdo. Assim é também o discipulado. Às vezes, nós relutamos sim a entrar em um caminho de discipulado. Muitas vezes é porque nós não vemos missão nenhuma na vida de ninguém. Para a gente chegar junto e dizer assim, caminha junto comigo. Mas também muitas vezes é porque nós não queremos nos submeter à missão de ninguém. E esse é um mal que é generalizado. Às vezes a gente olha e vê todos esses movimentos que a sociedade veio construindo nos últimos 40 anos aí, há 50 anos, e a gente vê muito as mulheres nessa independência, nessa autonomia, é um fato. Mas isso não é algo que está apenas no coração das mulheres. Todos nós desenvolvemos uma postura de coração nas últimas décadas de profunda insubmissão, de profunda necessidade de andarmos de acordo com o nosso bel prazer e ponto final. Resistimos por demais a ouvir alguém nos chamar em uma direção e simplesmente toparmos ir e inclusive fazermos coisas que necessariamente não precisariam ser feitas. Mas por amor à missão, por amor ao chamado, por amor a esse convite, por amor a esse investimento, a gente começar a abrir mão de diversas coisas, assim como Timóteo precisou fazer. Mas para quem chama, para quem convida, para quem quer investir na vida de alguém, é preciso que a gente entenda uma coisa. Não dá para ficar investindo em causas alheias. Não dá para querer investir, muitas vezes, quando a gente vê que o outro lado não tem o mínimo interesse. Então imagine, de repente a pessoa não é cristã. Aí você resolve que quer apresentar Jesus àquela pessoa, quer caminhar com ela, quer se aproximar, se conectar mais com ela. Mas você começa a perceber que depois de muitas tentativas, e tentou, de todas as formas, se aproximar mais, mas a pessoa só escapote, só foge. O que você tem que fazer? Continuar naquela insistência, naquele negócio, perdendo tempo da sua vida, abrindo mão de tantas coisas por alguém que não quer simplesmente? Quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós percebemos, e as orientações que ele dá, nós percebemos que esse não é o caminho. O caminho do discipulado é um caminho que, antes de tudo, é estabelecido por Deus. É um caminho em que Deus começa a conectar as pessoas. E às vezes a gente quer compreender esse caminho do discipulado como algo tão engessadinho, que mesmo quando Deus não promove essa conexão, seja por respeito, seja por admiração, seja por qualquer coisa, mas promove uma conexão, muitas vezes a gente não tem isso, mas a gente insiste no caminho. Um outro detalhe é que nós precisamos entender que quando esse discipulado ele não é feito com um descrente, é preciso ter algo que revele essa pessoa, que dê a essa pessoa a capacidade da gente olhar e dizer assim, vale a pena investir. Veja, quem é Timóteo nessa região onde Paulo chega? É alguém que as pessoas comentam sobre. Às vezes a gente acha que o caminho do discipulado é um caminho para fazer com que ele possa acordar para a vida. Entender que assim, a vida precisa ser caminhada. Discipulado não é chegar, acordar mais cedo que alguém, ir lá na cama, ficar tentando fazer com que o preguiçoso levante-se e largue aqueles lençóis.
Discipulado, quando ele já conhece a Cristo, quando a pessoa já tem uma caminhada com o Senhor, discipulado é um caminho que se faz com quem já está na velocidade, com quem já está caminhando, com quem já quer viver esse Evangelho. Aí a gente pega a pessoa para ir conduzindo ela ainda mais além do que o que ela já foi. Mas não para ficar tentando dizer à pessoa: ei, acorda, vamos lá, acorda para Jesus, desperta tu que dormes, e Cristo te... Não! Discipulado é um caminho que se faz quando a manifestação do desejo de servir, de ser alguma coisa a mais na vida, de ser alguma coisa a mais para Deus, ela já é evidenciada. A fama corre entre as pessoas. Aí a gente olha e diz assim: é aqui que eu tenho que investir. Porque senão é como investir em fundos falsos. O dia vai embora, depois só vem prejuízo. É assim. Então observe aqui duas coisas. Quando o camarada não é crente, nós precisamos investir, nos conectar com ele. E se conectar é fazer parte da vida. Se conectar com alguém não é ficar indo ao alguém e dizer assim: vamos para a igreja, vamos para o culto, vamos para o grupo pequeno. Isso faz parte? Faz. Mas é preciso haver conexão real. É preciso haver conexão de vida antes de tudo. Porque as pessoas, elas não querem mais ficar ouvindo discurso de pessoas que talvez sejam admiradas quando elas não têm o mínimo conhecimento. Ou elas conhecem profundamente o caráter, a índole das pessoas, ou elas não darão mais crédito às verdades que muitas vezes a gente traz para elas. É preciso haver essa conexão quando o camarada não é cristão, ele não conhece Cristo. Mas quando já é cristão, entenda, discipulado não é um caminho para ficar dando uma de babá, querendo levantar a corda, ei, olha a vida, acelera, anda. Não, não é assim. Imagine você, como no domingo passado nós trabalhamos, imagine Moisés chamando um Josué, se Josué fosse um cara que só quisesse saber de dormir, batalha acontecendo, o povo saindo do Egito, e Josué é aquele cara assim, que atrasava a tropa, sabe assim? O povo querendo marchar, sair pelo deserto, encontrar logo um lugar, e Josué é aquele cara amoroso, sabe? Josué é um cara que Moisés escolhe, caminha com ele, e depois Deus dá exatamente a liderança do povo a Josué. Paulo chama Timóteo à missão que Deus deu a Paulo, para Timóteo continuar caminhando. Timóteo é alguém que Paulo olha e enxerga o potencial. Por quê? Porque há já a reputação montada. Lembre-se, discipulado não é uma tentativa de fazer com que Deus transforme vagabundo em gente séria. Não. Discipulado é o caminho que Deus estabeleceu para que a gente tenha a capacidade de enxergar, ver pessoas sérias, pessoas que querem Deus, e aí a gente diz assim: há um caminho a ser construído aqui. Senão se transforma em jogar pérolas aos porcos. Esse é um fato. Observe, Timóteo já tem uma reputação construída. Paulo então o chama para investir nele e investir no ministério. Mas aí o texto continua e diz assim: ao passar pelas cidades, versículo 4, entregavam aos irmãos para que as observassem. E a palavra observar aqui é aquele policiamento para cuidar com que não escape absolutamente nada. Observar aqui, em alguns outros textos, é traduzido como vigiar. Eles entregavam a esses irmãos para que eles vigiassem as decisões tomadas por quem? Pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Observe que aqui a igreja do Senhor, ela já está tomando uma uniformidade, uma organização. Ela já está caminhando de tal forma que as igrejas plantadas, elas agora, cada irmão se sente submisso debaixo da autoridade dos presbíteros e dos apóstolos. Veja só, não eram só os apóstolos, aqueles que caminharam com Jesus, que tinham hoje
aqui a autoridade sobre as igrejas, mas os presbíteros também. A igreja do Senhor, aqui nesse período de Atos, ela está amadurecendo. Amadurecida e amadurecendo. Há lideranças que são pessoas que já receberam o Evangelho pelo anúncio dos apóstolos. E esses camaradas, esses irmãos, tornaram-se liderança na igreja também. Por quê? Porque eles eram pessoas de maior importância na cidade? Não. Porque eles construíram um caminho com o Senhor Jesus, uma reputação diante da igreja que os conduziram ao presbiterato, conduziram eles à liderança. É assim o mecanismo. E o que serve para isso? O que conduz as pessoas a isso? Discipulado. Porque se alguém não consegue se submeter a uma liderança íntima, a uma liderança próxima, uma liderança que caminha junto, que sofre junto, que conhece suas dores, que conhece seus problemas, seus pecados, suas virtudes, se nós não conseguimos nos submeter a isso, como vamos nos submeter a lideranças que muitas vezes nem estão na cidade onde nós estamos, que é o caso aqui. A igreja se submetia porque ela não caminhava mais nessa época apenas pela orientação dos apóstolos, mas ela em cada lugar em que a igreja foi estabelecida, lideranças surgiam, discipulado acontecia, as pessoas acompanhavam umas às outras, e aí o papel do apóstolo agora era apenas aquele de ir aos locais e conferir se tinha alguma coisa indo bem ou indo errado e tal, dava um toque aqui, outro toque ali, diz assim, agora continua. Os caras não ficavam assim, parados na vida, esperando o apóstolo chegar para dar a ceia. Os caras não ficavam lá, parados, esperando que alguma coisa acontecesse, e aí um dia um dos apóstolos chegasse na cidade. O que acontecia é que Timóteos iam sendo levantados em cada cidade, em cada igreja que era plantada. Por quê? Porque o caminho do discipulado era respeitado. Discipulado não é para conduzir as pessoas a uma comodidade durante toda a vida, como se elas ficassem assim 10, 15, 20, 30 anos indo para terapia. Sabe assim, que não acaba nunca? Vou ficar lá. Aí você vai para quê? Eu quero me conhecer mais. Mas 30 anos já desse negócio, não se conhece não. Eu lembro de uma música de Cazuza que dizia exatamente isso, que vai parar de ir no analista, porque ele não quer mais se conhecer, não quer mais saber dele mesmo. O discipulado não é um caminho para você ficar constantemente olhando e vendo quem é você, o defeito que você tem, o defeito que você construiu lá com os seus pais, porque um dia você tomou um susto e ficou traumatizado. Discipulado é para conduzir a pessoa a um serviço que Deus mesmo já está chamando a pessoa. Porque o chamado quem faz não é o discipulador que chega e diz, eu tenho um chamado para a tua vida. O chamado quem dá é Deus, e por isso a reputação vai sendo evidenciada. É aquela pessoa que a comunidade começa a observar e dizer assim, rapaz, isso aqui tem um potencial danado. Isso aqui vai ser tal coisa, isso aqui dá para ser isso aqui. É um visitante que chega e fala assim, sabe aquele menino ali nunca foi chamado para ser pastor, não? Não é? Tem essas coisas que acontecem? Isso é piada interna, né? Que foi? É porque rolou um negócio desse aí, desses dias. Aí eu soube aí e tal, tem um grupo de jovens que eu não faço parte mais. E aí alguém perguntou isso sobre outra pessoa. Eu fiquei curioso pela resposta, mas eu soube que a resposta foi meio evasiva, assim. Versículo, se fugiu da questão, né? Versículo 5. Assim, as igrejas eram fortalecidas dia a dia e aumentavam em número. Como é que a igreja crescia? Dessa forma que nós estamos vendo aqui. Igreja que é plantada, ela precisa, querido, chegar ao ponto em que a liderança dessa igreja
nasce da própria igreja. Tem que ser assim. É assim que a igreja cresce para a maturidade. É assim que a igreja cresce no serviço do Senhor. Dessa forma a igreja era fortalecida. Como? As pessoas estavam caminhando na fé. As pessoas estavam seguindo o caminho do discipulado. Os apóstolos, os presbíteros, avaliavam questões mais cruciais, coisas maiores que surgiam. E as decisões que eles tomavam, a igreja recebia, abraçava, se submetia e continuava a caminhar. E o que é que os apóstolos, o que é que Paulo fazia? Partia para outra. Para outra, para outra. Por quê? Porque quem tem que caminhar são os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Que no final das contas, nós somos discípulos dele. Ele é quem está lá no fim desse caminho. Versículo 6. Agora nós observamos uma coisa aqui interessante. Percorrendo a região da Frígia, da Frígio-Gálata, Paulo é impedido pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Jesus Cristo, que não o permite que o quê? Que eles preguem a palavra de Deus. Veja, nesse ponto aqui, as igrejas já tinham sido plantadas ali. Estava crescendo ainda, precisava de alguns ajustes e tal, em alguns pontos, precisavam. E Paulo está indo nessa segunda viagem exatamente para revisitar as igrejas que haviam sido plantadas. Mas é o próprio Espírito Santo de Deus que impede Paulo de pregar a palavra naqueles lugares. Então observe, essa visita de Paulo é uma visita que no discipulado, nessa caminhada, Paulo pregava a palavra de Deus. Discipulado não é um caminho que se estabelece pregando ou ensinando verdades alheias sobre a vida, ensinamentos alheios, coisas que a gente aprendeu. Isso é mentoria de qualquer espécie, pode ser, mas o discipulado de Jesus, ele é um discipulado que ensina a palavra de Deus. Você quer aprender e pode aprender muitas e outras coisas com o seu discipulador, coisas sobre empresa, coisas sobre remédio, coisas sobre... remédio está muito em voga, né, ultimamente. Você quer aprender coisas... Olha, dá para aprender, mas isso são, temperinhos a mais. Isso é assim, aquele enfeitezinho a mais. Discipulado é um caminho onde a palavra de Deus está sendo ensinada, para que eu conheça o Cristo da palavra cada vez mais através da palavra. Agora, há uma coisa aqui muito impressionante. O que o Espírito Santo de Deus está dizendo a Paulo é que aquele pessoal que já ouviu a palavra não é a prioridade agora. Concorda? Naquele momento ali, Paulo devia ir agora para outro lugar. Então a visão que Deus dá a Paulo é de um homem macedônio, dizendo assim: passa a Macedônia e o quê? Ajuda-nos. Veja que coisa interessante. Quando Deus coloca uma coisa no nosso coração, querido, você precisa ter coragem. Tem que ter coragem. Não adianta. Porque um homem macedônio aparece para Paulo num sonho e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele não disse: passa a Macedônia e prega a palavra para a gente, me diz quem é Jesus. Ele disse: ajuda-nos. Ajuda-nos, no nosso contexto, seria assim, fazer o bem. Seria: vamos implantar o reino do bem na Macedônia. Vamos agora fazer caridade, obras sociais na Macedônia. Vamos levar cobertor, vamos levar alimento, vamos juntar as igrejas aqui, levantar uns recursos, porque a Macedônia está passando por um problema, e a gente vai lá anunciar o Evangelho. Aí chega lá, o que é que faz? Um monte de caridade. Caridade é um negócio ruim? Não é. Mas esse ajuda-nos, Paulo entende
que começa com a pregação da palavra de Deus. Querido, você não vai ajudar a ninguém de maneira conclusiva, profunda e final, se não houver o anúncio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você dá o cobertor, como aconteceu em São Paulo agora, frio de rachar, aí a população se mexe e doa cobertor. Foi cobertor assim de dar em doido. O que é que acontece? No outro dia, o sol raiou. O que é que aconteceu? A cidade de São Paulo amanhece com cobertores por todos os lados, junto assim. Foram mais de 60 mil cobertores. Você sabe por quê? Porque tem gente que decide que vai viver ali e não tem jeito. Pode ajudar, pode tentar. Quem já foi às ruas para conversar com um morador de rua, muitas vezes eles não querem sair dali. E a gente fica, sabe assim, se abestalhando, me permita a palavra, achando que uma ajuda dessa vai mudar a vida da pessoa. Meu irmão, a palavra de Deus, ela nos chama a fazermos coisas que realmente transformem a vida do sujeito. Porque é quando a vida é transformada no coração e na alma, é que o corpo passa a ter a capacidade de tomar qualquer atitude e fazer qualquer movimento que de fato o tire da situação onde ele está. Caso isso não seja feito, é uma mera manutenção. E muitas vezes uma manutenção para nutrir o nosso próprio ego. E aí o pecado é maior ainda. É para dizer assim, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo as pessoas, eu me preocupo com as pessoas, eu não penso só em mim mesmo. Mas o discipulado é um caminho de anúncio da palavra de Deus, que mostra a mim e a você, que aqueles que estão perdidos, sim, eles vêm em ordem de prioridade, quando nós estamos falando sobre o caminho de Cristo. Observe. A caminhada de Jesus era assim, ele ia embora. E o que os discípulos faziam? Vai atrás, meu irmão. Caminha. Levanta os pés. Suja os pés. Vamos lá. Levanta. Vai. Anda. Tem que ser. Por quê? Porque a missão de Jesus era clara, era óbvia. Ele queria alcançar os perdidos. E aí os discípulos iam atrás. Os discípulos entenderam tanto isso. Paulo entende muito bem isso, e aí ele recebe essa visão de Deus, e o que é que ele diz? Imediatamente eles resolveram partir dali para o destino, concluindo que Deus havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Aí muitas vezes alguém podia dizer assim, mas Paulo, a igreja está precisando de orientação, a igreja precisa de alguém para dar a ceia. Paulo, a igreja está precisando, olha só, tem muita gente chegando, a gente precisa ouvir mais a palavra de Deus. Paulo conclui que Deus havia chamado ele para ir pregar o Evangelho lá na Macedônia. É por isso que você tem que ter coragem. Deus deu a visão e você é parte dessa lição. Você passa-se a ser parte integrante dessa mesma visão. É você quem conclui. É você que chega ao ponto final. Não adianta quando Deus mostrar para você assim, olha, 590 e tantos mil, mais 390 e poucos bilhões juntos fazem quanto? Quem vai dar essa resposta aqui, quem vai ter que trabalhar para chegar a essa resposta, é você. Ele não vai ser a calculadorazinha que vai entregar o resultado para você. Quem conclui é você. Passa a Macedônia. Paulo conclui que precisa passar para lá para anunciar o Evangelho. Então observe, querido, quem está em ordem de prioridade quando se trata sobre o crescimento, o amadurecimento e a continuação da missão de Deus aqui nessa terra. Quem vem em ordem de prioridade são, sim, os perdidos. Você sabe por quê? Porque sem que haja a obra da evangelização, a obra do discipulado perde totalmente o sentido.
Eu vou discipular para quê? Para fazer um monte de gente ficar gorda, cheia do Evangelho. Olha, que adoração maravilhosa na igreja. É preciso ter o foco na evangelização, no alcance dos perdidos. Sabe por quê? Para que valha a pena a nossa caminhada em apertar aqui, em beliscar de lá, puxar a orelha daqui. Isso não é assim não, é desse jeito. Porque Deus é adorado quando mais pessoas passam a adorá-lo. A obra da evangelização, ela existe porque Deus quer ser adorado. E Ele é o único digno disso. E é por causa da adoração a Deus que eu e você mantemos e devemos manter o foco em alcançar ainda mais pessoas com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E por isso a gente observa e decide. Aqui há potencial. Aqui eu tenho que investir. Porque se eu não investir, eu estou negligenciando. Entende? Quando a pessoa caminha, aí a gente investe. Se a pessoa não quer caminhar, entenda, não é você que vai mudar a mente e o coração da pessoa. Ou Deus muda, ou não há acordo. Então quem dá essa conexão é sim o próprio Deus. Observe, todo discipulado que é bem sucedido, há uma conexão que Deus dá, que você não tem como explicar. Pessoas com quem eu caminho, trabalhando para conduzir no discipulado, numa liderança, são as pessoas que eu olho assim e digo assim, rapaz, eu não sei como é que esse camarada me aguenta. Mas também eu olho e digo assim, camarada, Jesus é quem nos une, viu? Porque haja paciência. Sabe por quê? Porque quando essa conexão ela existe da parte de Deus, a gente não precisa ficar com dedo, sabe? Com o que diz, com o que vai falar, se diz mesmo, se vai, sabe, se vai achar ruim, se não sei o que. Então entenda, esta conexão ela precisa acontecer. Senão, não insista, senão você só vai encontrar problema e gerar problemas também. Não pense que é só o discípulo que gera problema, porque há discipuladores que geram problema e já geraram problemas imensos. E toda a história mostra isso. O que precisa acontecer então para que essa conexão exista? O foco no anúncio do Evangelho aos perdidos. Porque, meu querido, chegando perdidos, se achando, encontrando Deus, não é possível que essa conexão não vai existir com você. Vai existir. Se os perdidos começarem a ouvir mais do Evangelho, de 100, a conexão vai acontecer com você. Aquela identificação, aquela empatia, aquele negócio gostoso, sabe? Você, rapaz, é aqui. É Deus que está dando. Você não força. Mas observe, o discipulado é o caminho para revelar Jesus. E revelando Jesus, fazer com que a pessoa também sirva na missão que Deus tem nessa terra. Isso sim, é o que faz a igreja crescer, amadurecer e aumentar em número. Como o texto diz, dessa forma a igreja crescia, amadurecia e aumentava em número. Qual é o nosso foco, querido? O nosso foco precisa ser Deus. Porque se o nosso foco não for Deus, não vamos nunca encher o coração de vontade de alcançar perdido. Porque perdido é perdido. Perdido é um negócio que às vezes assim, haja paciência. Se Deus não for o foco, você se perde também. Você começa a andar em ciclo e aí a nossa vida começa a não fazer nenhuma diferença. Algumas dicas para você. Volte-se novamente
para Deus. O seu coração precisa ter fome de Deus. Você precisa querer encontrar Deus novamente em todas as coisas na sua vida. Porque é por causa dele que nós existimos e caminhamos. E absolutamente tudo na vida só tem sentido real quando existe Deus naquilo. 2. Volte-se novamente ao caminho do discipulado. Esse discipulado que Deus é quem dá a conexão, Deus é quem dá a afinidade, Deus é quem mostra o caminho. E lembre-se, discipulado não é porque eu tive afinidade com alguém, aí eu vou tentar quebrar a cabeça, tentando fazer com que o camarada deixe de ser preguiçoso, acorde para a vida, pense em alguma coisa para a vida. Não, isso não é discipulado. Assim como discipulado não é ficar ensinando sobre como ganhar dinheiro em meio à crise, como continuar seguindo o caminho do crescimento na empresa mesmo. Não, isso não é discipulado. Discipulado de Cristo é conduzir a palavra de Deus, mas conduzir na palavra de Deus para conhecer Jesus e servir a Jesus. O discipulado faz com que a gente sirva a Cristo. Se o discipulado aparentemente existe, mas o serviço de Cristo não acontece, as bases estão erradas. O discipulado não está acontecendo. Volte-se para Deus, volte-se ao discipulado, mas entenda, a submissão às lideranças estabelecidas por Deus, que nascem dentro da própria igreja, ela precisa se manter. A igreja que cresce saudável e em número é uma igreja que dela nasce presbíteros, e a liderança dessa igreja, então, ela é constituída por homens que Deus levanta no discipulado para conduzir a igreja. Então, querido, se há alguma coisa que você olha para a pessoa que provavelmente poderia discipular você, e você só olha e diz assim: não concordo muito bem com isso não, tem isso aqui também, tem isso aqui também. Não tente. Não tente, porque só vai dar em bronca. Agora, se as coisas que você observa são coisas que assim, é simplesmente o coração que não está querendo se curvar, aí eu digo a você, tente, porque você está precisando é curvar o coração, ceder. Porque muitas vezes nós temos resistência com pessoas, mas essas resistências não é quanto ao pecado da pessoa. A resistência é muito mais à pessoa em si. E às vezes é porque a pessoa está tentando caminhar como Jesus. E aí a gente diz assim: não, eu acho que Jesus devia parar mais e ficar com os discípulos. E Jesus vai dizer: não, eu caminho e os discípulos ficam comigo. Observe, esse é o caminho do discipulado. O perdido está lá na frente e a gente vai junto para encontrar-se com eles. E juntos nós vamos crescendo, recebendo as orientações, crescendo em maturidade e anunciando o Evangelho, glorificando a Deus. E para tudo isso, é preciso ter coragem para entender que Deus dá a visão, mas quem vai ter que concluir, no final das contas, somos nós. E olha, eu decidi concluir, junto com muitos aqui, que na visão que Deus nos deu, nós precisaríamos partir da encruzilhada adiante. Parte da encruzilhada e vai para Campo Grande. Ajuda-nos. Por isso nós estamos partindo. Mas partir como um povo de Deus, sem esse elo do discipulado acontecendo, nós vamos ter Deus enviando sempre mais conversões. Mas certamente, se o discipulado não for nutrido novamente, ou não for nutrido constantemente, muitos na partida
vão se perder, vão morrer no caminho. Por isso eu digo, o que mantém a gente crescendo unido como igreja jamais será uma boa pregação ou um culto muito bem elaborado, mas o que vai manter é a palavra de Deus sendo anunciada, experimentada e aplicada ao coração e à vida no caminho do discipulado. Isso mantém uma igreja caminhando. E aí, quando a gente para pregar e ouvir a palavra, todos nós somos nutridos, alimentados para darmos continuidade àquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Eu quero orar com você mais uma vez. Feche seus olhos. Lembre-se, querido, você precisa tomar decisões. Deus nos colocou aqui com propósitos muito claros. Talvez você tenha feito parte desse caminho inteiro, talvez você tenha chegado no meio, talvez você esteja iniciando a própria caminhada. Eu quero dizer a você, Deus não nos trata com nenhuma diferença. Ele olha a disposição do nosso coração. Nós queremos caminhar. Se você deseja o caminho de Cristo, caminhe juntos. Vamos juntos. E Deus fará muitas maravilhas ainda. Por isso, querido, decida em seu coração pelo caminho de Cristo, a submeter-se, a aprender, a mudar, até mesmo a se sacrificar, mesmo que por coisas que na sua cabeça necessariamente não precisariam acontecer, mas por amor à missão, a Deus, à obra dele e amor ao próximo, nós nos sacrificamos. E Deus é quem nos recompensa com a sua própria presença tão real e concreta. Espírito do Senhor, olhe para o nosso coração aqui, para cada um de nós. Não importa, Deus, aonde estamos nessa caminhada, desperta-nos, faça a obra, a transformação que só o Senhor pode fazer. Conduza-nos, Senhor, nos desafios, motivando o nosso coração a quanto maior os desafios, maior seja o amor, o ânimo vindo do teu próprio Espírito, motivando e aquecendo os nossos corações. Curve o nosso coração, Deus, para que as nossas pernas se tornem cada vez mais velozes para corrermos à tua presença, para corrermos a cumprir a tua obra. Em nome de Jesus, Pai. Nós amamos participar, vamos adorar o Senhor.